ri. Boa noite, amor, amores, doutora. Eu ri tanto agora à tarde, porque assim, todo mundo sabe que trabalhar com prospecção é verdade. Não é fácil, né? Qualificação, de lead, agendamento, enfim. Né? Então é muita negativa. E aí você tem que desopilar. O que, que eu desopilo? Eu começo a ter pensamentos de coisas engraçadas, né? Principalmente na minha vida, porque eu já falei pra vocês que não é questão de egoísmo, não, é questão de verdade. Cara, só viver minha vida, cuidar da minha vida, porque não dá, né? Já pensou se eu for comprar a briga do vizinho, da vizinha, do papagaio, do periquito, da tia, da prima, e a gente não vive. Ó, eu tô com a camiseta do Pelourinho, verdade. Ainda me serve. Tá lá, claro, mesmo corpo há 500 anos. Bom, vamos lá. Hoje, né, eu falo pra vocês aqui no nosso canal que viagem, que viagem, que viagem. Verdade. Viagem, mas viagem, aquelas viagens bem viajadas, né? Ah, eu tava falando das coisas boas. Eu, até agora há pouco eu falei com minha amiga, verdade, a Mônica, é verdade, que vocês, a maioria das pessoas do meu mundo não conhece, quase ninguém conhece, porque são amigos meus da parte da editora, da parte da minha médica, enfim, nós temos outro telefone. Ainda bem que tem essa galera, porque senão eu ia pirar mesmo, né? É verdade. Como eu disse pra minha mãe hoje. Hoje eu disse pra Mônica, agora há pouco, né? Comecei a rir, olhar pra cara da Lara, dou risada. Porque assim, na época que eu trabalhava na parte de hotelaria lá na Prime, eu fazia seleção de pessoal pra fazer ou para ser contratado mesmo, né, para ser funcionário, para ser colaborador nas unidades de copeiro, de assistente, de auxiliar de cozinha, de limpeza, verdade, de piscineiro, dessa coisa arada toda, né? E muitas vezes eu fazia entrevista online com as pessoas. Por quê? Porque elas estavam em outra cidade, né? Então a gente tinha bate-papos online, né? Aí eu pegava, foi muito engraçado uma vez, mas eu ri tanto de chorar de rir agora à tarde com a minha amiga. Porque a gente pegava os currículos, né? Aí eu olhava, mas ali não jogava-se fora, não. É verdade. Nunca se jogou fora nenhum currículo, né? Sempre ali tinha uma pasta com os currículos, os contatos das pessoas, porque sempre tem profissionais ali e a gente precisa, né? Porque é verdade. Porque hoje em dia é muito difícil arrumar qualificação, pessoas responsáveis para cargos, né? Principalmente cargos de responsabilidade. Então são dois fatos que eu tava contando para minha amiga agora e eu chorei de rir. Esse primeiro fato que eu vou contar para vocês é o seguinte. Estava fazendo uma entrevista online, né, com uma pessoa, com uma candidata. Tava eu ali na sala. Do meu lado tava meu chefe, verdade, que era o Marcelo que eu falo. E numa outra sala tava a dona da empresa, né? Aí daqui a pouco a gente pega o currículo da mulher, tava lá Maria, né? Aí beleza. Aí eu entro ao vivo com a mulher lá no chat. Aí a mulher começa a falar que precisa trabalhar, tananã, tananã, onde é que ela mora, qual a distância. Aí eu me viro com essa cara que vos fala aqui, fofa e linda, verdade. E falo assim, ok, qual que é o seu nome? Aí a mulher me vai e me fala assim, eu me chamo Mariah Carey. Você pensa com o seu... É verdade. Você pensa com o seu superior do lado. Só que ele também não aguentou, porque assim, ele ficou da cor do tomate. Por quê? E tipo, ele fez aquele. E eu ao vivo com a mulher. Verdade. Então, depois que a gente desligou, né, eu engoli. Só que a mulher que tava na entrevista, ela percebeu, né? E ela também, né, meu currículo tá Maria. Por quê, galera? Porque assim, eu sou muito espontânea. É verdade, eu sou muito de verdade. E pensa, né? Aí depois que a gente desligou, aí a mulher mesmo falou, o meu nome é Mariah Carey, verdade, né? Aí a mulher mesmo, tipo, descontraiu, mas todo mundo chama de Maria. Ou seja, porque Mariah é Maria, né, em português. Aí a gente desligou tudo e tal. Aí ele olhou pra minha cara e fez assim, Fabi, já pensou? Fabiana, faça o VT da Mariah Carey. Fabiana, faça
os cálculos do VA da Mariah Carey. Gente, eu comecei a rir, a gente ria de chorar. Então são fatos que muitas vezes quando eu tô estressada, é verdade, né? Eu começo a lembrar. São coisas assim que eu lembro de verdade, né? Porque eu falo, gente, aquilo ali eu eu trabalhei com tanta gente, com tantas pessoas diferentes, como eu falei ontem no vídeo de ontem, que vocês não têm noção. Um outro fato bem engraçado foi assim, isso eu até comentei no meu atual serviço com o meu superior. Eu vi assim, tinha um divã da Fabi, verdade. Porque o pessoal queria pedir demissão, queria ir embora, né? Aí colocavam eu pra falar com as colaboradoras, porque elas gostavam da minha pessoa, verdade. Né? Quase todas. Tinha algumas que odiava eu, mas tinha outras que todas elas gostavam. Tinha uma que toda vez eu falava com ela, né? Ela era muito engraçada. Ela era uma chefe de cozinha. Aí, o nome dela era Michele. Aí, assim, toda vez eu falava com ela, eu gostava muito dela. Era uma mulher dinâmica, uma cozinheira bacana, de verdade, né? Fazia uns pratos da hora. Aí ela falava assim pra mim, ela falava assim, Fabi, um dia eu vou fazer uma janta pra ti. E eu pensando, né? Quando que essa mulher, se ela vai vir pra São Paulo, aqui na minha casa, no meu apartamento, fazer uma janta pra gente, né? Aí foi quando eu fui conhecer as unidades da Prime. E não é que a mulher me fez, não, uma janta como várias. Ela fez um puta de um almoço, verdade. E a mulher cozinha de verdade, né? Então, assim, era muito difícil você falar com as pessoas e você não conhecê-las, né? Então, quando elas me conheciam de verdade, elas viam quem era a Fabi, né? A Joyce também. Então, assim, eram funcionárias que realmente sabiam, via a minha serenidade e o meu profissionalismo, né? E uma dessas senhoras, essa daí de outra unidade, verdade, né? De outra. Todo dia ela se desabafava comigo. Ela fazia parte da faxina, da limpeza, né? Então todo dia ela vinha, Dona Fabiana, olha, o sabão não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. É verdade, galera. Né? Hoje não sei o que, não sei o que lá. Será que dava pra adiantar, não sei o que? Aí o pessoal queria efetivá-la, né? E a senhorinha naquele impasse de não querer ser carteirada, né? CLT, verdade, ter o livre-arbítrio, né? E a gente precisava, porque ela era uma ótima profissional, e a gente precisava efetivar ela. Então lá vai a Fabi, com o poder do convencimento, verdade, de fazer a senhorinha assinar o contrato de trabalho. Só que, no dia que esse dia fatídico, que ela, é verdade, que ela assinou o contrato de trabalho, foi o dia que eu pedi minha demissão, né? E foi muito difícil, por quê? Porque eu fiz ela assinou o contrato de trabalho pelo aplicativo, né? É verdade, pela assinatura digital eletrônica, e eu pedi minha demissão. Aí como que foi esse negócio? Foi uma coisa muito engraçada, porque assim, ela assinou, eu falei, ok, tá tudo certo, coloquei, passei para contabilidade e tal, beleza. Aí daqui a pouco ela me veio no telefone, quase, né? Dona Fabiana, deixa eu falar uma coisa, eu preciso de um adiantamento, não sei o quê. Olha, tá precisando disso, né? Os produtos de limpeza, os materiais que ela usava para os instrumentos de trabalho dela, né? Aí eu disse a ela, eu falei, ó, a partir de amanhã você vai falar com tal pessoa, que hoje é meu último dia. Essa mulher, ela queria me bater pelo telefone. É verdade, se ela pudesse entrar pelos buraquinhos, ela entrava, porque assim, ela virou pra mim e fez assim: a senhora é uma malvada, porque a senhora fez eu ser efetivada na casa e a senhora tá indo embora, né? Então, pra vocês terem uma noção do tipo de pessoas que eu trabalhei, das pessoas de lá de cima até as pessoas da minha faixa etária, né? É verdade. Pessoas trabalhadeiras mesmo, trabalhadoras como eu, né? Com o papo que a gente levou ontem. Então, galera, eu penso, né? Hoje eu falo aqui, eu vos falo, né, no meu vídeo. Tem tanta coisa que eu conto no meu livro dessas 220 páginas, é óbvio, gente, eu não cito o nome das pessoas, entendeu? Eu falo como eu tô falando para vocês, só que sem os nomes, né? Eu cito os causos. Eu sou uma mulher que eu conto muito causos e as pessoas racham o bico porque é a forma que eu conto, mas é porque aconteceu mesmo, né? E, enfim, então foi parte da minha parte, foi situações da minha parte profissional que eu vou levar isso para sempre. Então, quando eu escuto as coisas, esquece, não posso esquecer mais nada. Tudo isso foi usado para a minha pessoa como é o meu currículo de trabalho, como aquilo tudo que eu adquiri de conhecimento
né? De saber trabalhar e lidar com as pessoas é algo muito difícil, né? E esse pessoal, esse meu chefe aí que eu falei pra vocês, né, o Marcelo, ele falava pra mim, né? Ele falava assim, o divã da Fabi, porque todo mundo quando tinha que pedir adiantamento de salário, tinha que pedir um dinheiro a mais, era comigo que falava. Então assim, eu era aquela mulher que tinha um saco de paciência. Até chegar um belo dia que eles falaram assim, só vai falar com a Fabiana de segunda e quinta, porque senão eu ficava o dia inteiro ouvindo as histórias. Então é muito legal, gente. Então vamos contar um pouco mais, né, da minha trajetória aí. Quando eu vejo esse negócio de Estados Unidos, de ver a Disney, eu fico pensando, né, mas por que eu vou sair do meu país porque eu sou a perseguida? Eu já falei pra vocês que perseguida, o que eu penso de perseguida, né? A gente vai falar no modo pejorativo aqui, porque o que é perseguida pra minha pessoa? Eu não preciso falar muito não, né? O que é a perseguida pra vocês? Né? Então assim, por que eu tenho que sair dos lugares por causa de perseguição? Porque as pessoas que perseguem a gente, né, no caso, eu vou falar em modo geral de perseguição, a maioria dessas pessoas, elas compram a briga dos outros, ou então elas se acham que elas estão certas, e infelizmente as coisas vêm por terra e aí acontece o que aconteceu. Né? Hoje eu conversei bastante no WhatsApp com a minha mãe, vai morar nos Estados Unidos por causa da perseguição. Então, aí eu fico pensando, né? Eu falo assim, por um lado ia ser bom, se eu morasse lá nos Estados Unidos, a Lara ia ter um Mickey toda hora pra comer e destruir, porque a Lara destruiu o meu Mickey, verdade. Mas por outro lado, o que ia ser a Lara? Ela ia morar comigo lá ou ela ia ficar aqui no Brasil? Aí eu comecei a rir com a minha amiga, porque assim, eu falei assim, gente, é tanta negativa desses negócios de não quero, não quero, não tô afim, não sei o que lá, né, na área que eu trabalho. Ou seja, é aqueles 555 não, mas isso não é normal. Quem trabalha com esse tipo da área comercial de pré-vendas, de qualificação de leads, é bem por aí, né? Aí, assim, eu olho pra Lara e falo assim, eu devia ter colocado o seu nome de Mariah Carey. Mariah Carey, vai deitar! Já pensou? Então, assim, são coisas, galera, que realmente só quem me conhece, de verdade, passa comigo ali uma semana, 2, 3 dias ali, convivendo comigo o dia todo, vê como que eu sou. Né? Ontem mesmo eu citei com a minha mãe, nessa última empresa que eu estou ainda, que eu estou trabalhando, é verdade, né? Que teve um colaborador que eu acho que ele tinha meia sistemática comigo, porque é natural, é natural. Esse cara todo dia, ele ia até a parada de ônibus comigo, me deixava lá. Último dia que ele foi, a última vez que a gente saiu junto pra ir embora pra casa, ele me deu um abraço, ele fez assim, cara, você é uma guerreira, você é uma batalhadora, verdade, você não desiste. Meu, parabéns, meu, você é demais, você é uma grande mulher. Entendeu? Então, assim, as pessoas, quando elas me conhecem de verdade, galera, elas querem conhecer a fundo a minha história, elas tiram todas aquelas mentiras que inventaram a meu respeito, e aquilo ali vira algo de querer ensinar, é verdade, de querer, tipo, ajudar de verdade. Meu, é verdade que eu tô falando. Então, eu não preciso falar mais nada, né? As pessoas, os maus dizeres que falam mal da gente, que falam mal, que inventam as coisas, né? Caem por terra, né? E isso aí é uma quantia de matemática, 1 mais 1 igual a 2. Né? Porque tem aquela galera do mal que fala mal mesmo, que não tá nem aí, que fala que não presta. Quando as pessoas que ouviram aquela galera do mal falar verdade, conhece, fala, meu, dá licença, vai dormir, verdade, vai lá ver dá tchau, vai lá ver o Mickey Mouse. Meu, como que a mulher vai para os Estados Unidos? Eu queria entender. Até hoje eu não entendo essa situação dos Estados Unidos. É verdade, né? Como que uma mulher vai querer viajar para os Estados Unidos se uma mulher não tem uma casa própria, um apartamento próprio, verdade, não tem um carro, né? Não fez o tratamento do dente dela, né, para fazer os implantes, teve que, né, começar ali do zero realmente no SUS, para depois, daqui para frente a gente vai começar a andar, a caminhar para fazer os meus implantes, mas isso tudo demora, né? Porque vai ter um monte de exame para fazer, um monte de coisa. Então, assim, não é o momento ainda, por enquanto tá ótimo, né? Ou seja, então como que essa pessoa vai viajar para o exterior, verdade? Se ela não conseguiu conhecer, galera, de verdade, aqui, ó, aqui em cima, 2.600 quilômetros, Fortaleza, né? Então, assim,
As pessoas que me conhecem, que convivem com a minha pessoa, uma semana, 2, 4 dias, fala, meu, vai dormir. Vai dormir porque, olha, não é possível. Eu não tô ouvindo isso da Fabiana. Daquela que pega o ônibus, pega o metrô, que rala o dia inteiro, que entra em contato com as pessoas, que conversa, que ouve a história de vida mais ou menos das pessoas, porque eu, que sempre trabalhei com consultoria, é verdade. A gente escuta, depende do produto que você trabalha, a gente escuta a história de vida da pessoa. Por que ela tá fazendo? Principalmente quando você dá um suporte de consultoria de investimentos. Eu não tô falando de investimento em nível de papel, eu tô falando de investimento um modo geral. Porque quando eu vendia máquinas, era um investimento. As pessoas estavam investindo em algo que elas estavam abrindo. Na verdade, então eu escutava a história de vida das pessoas. Ó, eu vendi meu carro eu comprei. E hoje a mesma coisa, eu escuto a história do carro das pessoas. Na época que eu trabalhava com investimentos, né, no balcão de mesa, a mesma coisa. Olha, eu adquiri isso de um banco que faliu em 1900 e bolinha, né? É verdade. Então, galera, é isso, né? É que eu falo, que eu falo, que eu vou viver falando. O que são relações doentes, né? Você manter-se num negócio desse por status e assim perseguir pessoas saudáveis, porque assim, os meus ambientes de trabalho que eu trabalhei, todo esse tempo que eu tô falando, eu ria muito na época que eu trabalhava na Prime, na área de hotelaria, é verdade. Eu ria, mas não era das pessoas, eu ria das situações, né? Na época das máquinas, não era tanto, porque assim, o que eu gostava era de falar com os clientes, né? De ouvir a história de vida deles, de ouvir porque eles estavam fazendo um investimento ali, estavam abrindo aquele negócio, verdade. Porque o clima, o ambiente de trabalho em si era muito péssimo, porque havia competição. Depois veio a Lelo, porta fechada total ali, sem chance, né? Não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Aí depois na Pipiolo não, na Pipiolo teve a galera que sempre, né, foi igualmente, eu falo, né, é verdade, né, alto astral, enfim, aquela mesma galera da rua, da época do PAP, né, e agora, na onde eu tô na VAPT, né, é o mesmo naipe, as pessoas brincando, a gente, né, mesmo online, interagindo, estudando, ensinando, é verdade, é uma vibe positiva, entendeu? Então, assim, é só ficar 2, 3 dias que vai conhecer quem sou eu. Então é isso, amor. Um beijo, amor, amores. Se cuidem, galera, por favor. Como eu falo, vocês não sabem o que é coisa boa, o que é relação boa, o que é estar em ambientes legais, o que é estar com pessoas legais, o que é bater um papo legal. Não é desafio, verdade, né? Eu lamento muito toda essa situação que aconteceu na minha vida, desde 2016, porque assim, pensa comigo, quando você faz um boletim de ocorrência contra uma turma, é porque você está indo embora dessa turma, né? E essa turma, ela entenderam por quê? Porque eles são, eu posso, eu vou conseguir, eu vou até o fim. E deram de frente com quem? Com uma psiquiatra séria, né? Que, como eu disse para vocês, estudou de verdade a minha vida para poder realmente não vir nenhum tipo de charlatanismo, né? Com essas histórias de Disneylândia, de morar nos Estados Unidos, né? Então, é isso. Um beijo, amor, amores. Tchau, gente. Até amanhã.